Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o algoritmo de Kruskal. Ele é um dos algoritmos mais interessantes e mais eficientes aqui, quando a gente fala de caminhos mais curtos, também é um dos mais conhecidos. Esse vídeo faz parte da disciplina Projeto e Análise de Algoritmo, da UFRPE, de Garanhuns. O professor da gente é o Dr. Álvaro Alvares, excelente professor aí. Então, vamos começar. Então, apresentando um pouquinho mais de problema, né? A ideia é tendo um conjunto de arestas e vértices com pesos. Lembrando que o grafo não é um grafo direcionado, então as arestas não têm direção. E então, assim, eu ilustrei aqui um pouco para a gente ter uma ideia de como a gente poderia usar esse problema no mundo real. Então, aqui, imagine que a gente tem um provedor de internet que quer interligar várias ruas da cidade, gastando o mínimo possível de fio, né, de fibra ótica. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar os vértices gastando o mínimo possível. Lembrando que para interligar cada rua aqui, a gente teria um custo. Então, por exemplo, para interligar essas duas ruas aqui, ó, a gente teria um custo. Para interligar essa daqui, a gente teria um custo. E para interligar essa aqui, a gente teria um custo. Então, a gente precisa achar o menor caminho, que seria a melhor solução aqui, é que gaste menos, né? Então, vamos começar. Primeiro dessa ilustrada aqui, é óbvio que no mundo real, para fazer isso daqui, a gente fazia uma ligação assim, certo? Mas apenas para ilustração, eu deixei ela direta assim mesmo. Também vai ajudar a gente mais na frente, visualmente. Então, vamos ver o passo a passo para fazer isso daí, para fazer esse algoritmo funcionar. Aqui no primeiro caso, no primeiro passo, a gente vai isolar os nós. Então a gente vai fazer uma lista com os vértices e a partir disso daí a gente vai ordenar as arestas. Então a gente vai fazer um array mesmo com as arestas ordenadas por peso do menor para o maior. E depois disso a gente vai fazer uma mesclagem. Então a gente vai pegar os vértices e sair ligando eles de acordo com o array do menor para o maior, tendo cuidado para não gerar ciclos. Porque um ciclo aqui, por exemplo, um ciclo aqui seria um desperdício. Se eu ligasse essas três ruas aqui com fios, se eu ligasse ela assim, esse quarto aqui seria um desperdício. Não teria para que ligar se todos os vértices já estavam ligados, né? Então, continuando aqui, é o mesmo grafo, eu só ordenei ele de forma diferente, para ficar mais fácil visualmente. Tem todos os mesmos pesos, tudo certinho. Então, continuando aqui, a gente vai primeiramente desligar os vértices das arestas para ordenar eles, do menor para o maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher aqui o vértice que a gente vai ligar primeiro. Nesse caso aqui, tem dois vértices que a gente poderia iniciar, são esses dois aqui, ó. Ambos têm peso 2. Então, eu comecei pelo da esquerda e poderia tranquilamente começar pela direita. Tanto que o próximo na lista, ele também tem peso 2 e é o da direita. Então, a gente vai gerar esse grafo aqui. Depois disso, a gente vai ligar o 3 e vai vir esse grafo. Depois, novamente, vamos ligar o 3 e vai ter esse grafo aqui. O próximo caso seria ligar esse 3 aqui, certo? Que é o próximo com menor custo, os outros têm 4. Mas se a gente fizesse isso, nós iríamos gerar um ciclo aqui, tá vendo? Então seria o desperdício e não entraria em Kruskal, que a gente não quer esses ciclos aqui. Então por isso, o próximo passo ele ignora. Então aqui a gente vem para cá e o próximo não pega essa aresta aqui, já que geraria um ciclo, né? E aqui nós escolhemos uma dessas duas aqui para finalizar o grafo. Então aqui a gente finaliza aquele primeiro problema. Isso aqui é o resultado da árvore, né? A gente chama isso aqui de árvore geradora mínima. Então é o mínimo caminho aí que a gente consegue. E uma curiosidade é que o número
de arestas usado aqui é o número de vértices menos 1. Então vamos continuar aqui, dando uma olhada no pseudocódigo. Aqui a gente inicia o array, o conjunto A. Daqui para frente eu vou falar de A como sendo um conjunto solução, certo? Então, o que é que está dentro do A? Está tendo todos os vértices de menor custos que não gerou ciclos. Então, o que seria o A nesse exemplo aqui que a gente deu? O A seria, inicialmente, a primeira interação, essa ligação aqui entre os vértices, depois essa, depois essa, depois essa. E isso aqui seria o resultado de A no final. Então, no começo a gente inicia ele como zero. Vamos chamar essa variável makeSet aí para gerar o conjunto, né? Então ele percorre todos os vértices e inicia todos eles. Aqui embaixo, normalmente esse pixel do código está dividido. Eu achei isso aqui mais fácil de entender, porque já está fazendo tudo de um jeito, tudo de uma vez, né? Para cada vértice, ele está percorrendo esse for aqui, e ele está ordenando aqui as arestas do jeito que a gente tinha combinado que seria feito, certo? Então ele ordenou aqui as arestas e está entrando nesse for aqui, desde que não gere ciclos, ele vai fazer a união de U e V aqui, adicionando ao conjunto A, certo? Então A aqui está recebendo a união disso aí, para que a gente tenha no final a árvore geradora mínima que a gente está buscando. Então, indo para o próximo aqui, resumindo, o subgrafo de A tem que ter todos os vértices conectados e nenhum ciclo, certo? A gente chama isso aí de árvore geradora mínima. Isso aí é uma estratégia gulosa. Isso quer dizer que a gente vai, no problema que a gente está, a gente tenta encontrar a melhor solução e a gente tem esperança que no final isso gere uma solução adequada, certo? Pode não ser a melhor das soluções, mas com certeza é uma solução válida. Então a gente chama isso aí de estratégia gulosa. A gente está sempre atrás de melhor custo na interação atual. Então a gente só pensa no melhor naquela interação. Partindo para a corretude, né? A pré-condição é que a gente tem um grafo não direcionado. O grafo não tem direção. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês o que seria um grafo direcionado. Né? Um grafo direcionado seria, por exemplo, assim, certo? Então, para ligar esse vértice aqui com esse, a gente só poderia ligar dessa forma aqui, desse caminho aqui, certo? Então ele não é direcionado, ele também é ponderado, porque ele tem o peso aqui para ligar as arestas. Deixa eu voltar para lá. Certo. Além disso, ele tem um conjunto de vértices, um conjunto de aresta e tem os pesos nessas arestas. Então, essa é a pré-condição do algoritmo. Aqui na pós-condição, a gente vai ter que A vai ter uma árvore geradora mínima, já que todas as condições foram satisfeitas, que é basicamente não gerar ciclos e pegar o array ordenado. Então, no final, na pós-condição, a gente vai ter o A como sendo uma árvore geradora mínima do conjunto G do grafo G. Então, a invariante é que a cada interação a gente tem um subconjunto que não forma ciclos. Então, em cada passo daquele, a gente tinha um subconjunto que não gerava ciclos. Eu vou mostrar isso aqui com hipótese de indução, mas primeiramente vamos voltar e observar que isso aí realmente acontece. Então aqui no passo 1, o conjunto A está vazio, certo? Então antes de começar, a gente está satisfazendo, porque o conjunto vazio também faz parte do conjunto G. Então ele é um subconjunto de G. Então, no primeiro passo aqui, a gente tem que A é um subconjunto da árvore geradora do final. Isso aqui faz parte da árvore do final. Aqui também, aqui também, aqui também. E no final a gente tem o subconjunto resposta da árvore geradora mínima. Então a gente consegue ver no olho mesmo que essa invariante está correta. Agora vamos provar ela, certo? Então na inicialização a gente vai ter, como eu falei, um grafo vazio. Então se ele está vazio, o subconjunto vazio faz parte do subconjunto do conjunto G. Então a invariante está sendo satisfeita nesse primeiro momento. Na manutenção, a gente viu que a conexão for gerar ciclo, o algoritmo não vai passar e adicionar essa ligação ao conjunto A.
Então, nesse caso, na manutenção, a invariante também vai ser satisfeita. A gente vai pegar essa hipótese de indução aqui e assumir que, que ela é verdadeira. Então, a gente vai assumir agora que a invariante é verdadeira para provar nos dois casos, certo? Lembrando que o, a rede de arestas já está ordenada. Então, assim, a gente só tem duas opções aqui naquele código que foi mostrado. Ou a aresta não gera ciclos e ela é adicional do conjunto A, então está satisfazendo a invariante, ou ela gera ciclos. No caso dela gerar ciclos, a gente vai pegar a próxima. E como ele está ordenado, a próxima também é o próximo correto, já que é o próximo menor número, certo? E se ela também gerar ciclos, a gente vai para o próximo. E assim sucessivamente até a gente ter a árvore geradora mínima no final. Na finalização, a gente vai ter o conjunto A completo. Então a gente vai chegar no final do for, o for vai finalizar e a gente vai ter lá a árvore geradora mínima dentro de A. Então a gente consegue assim observar que o algoritmo está correto. A única falha que poderia vir a ter seria se o array não tivesse ordenado, mas como a gente ordenou ele e só tem essas duas opções aqui, a gente prova que o algoritmo está correto. Aqui no tempo de execução, deixa eu diminuir um pouco para vocês conseguirem enxergar. Aqui no tempo de execução, a gente vai ter o seguinte, vamos fazer de linha a linha, certo? Aqui, a gente tem o tempo da primeira linha, é 1, certo? 1, uma constante, é O de 1, certo? Aqui no makeSet, naquela funçãozinha que vai inicializar o conjunto, a gente tem que ela depende de V. Então, a gente precisa que o V, a gente precisa do tempo de V, né? Então, aqui seria O de V, será o tempo de V. Quanto maior for o V, maior será o tempo de execução aqui nesse for. Embaixo a gente tem duas coisas. Primeiro a gente tem o E log de E, que é para ordenar. Então a gente tem o tempo ali de ordem de execução para ordenar, que fica E log de E, certo? Que é o sort ali. E a gente tem o tempo de execução do for embaixo, que como eu deixei na mesma linha, aqui a gente tem dois tempos de execução na mesma linha, um para ordenar e um para fazer o código de baixo. E o código de baixo é V log de V, certo? Então a gente vai fazer a continha aqui. Deixa eu voltar para a luz aqui. Então a gente vai somar 1, que é uma constante, isso aqui, mais V log de V, mais O log de E, E log de E, mais O V log de V, certo? Então a gente vai somar esse tempo de execução aqui do algoritmo, e ficaria algo assim, 1 mais O de V mais O de E log de E mais O de V log de V. E como o valor máximo de V de E vai ser V ao quadrado, a gente pode considerar que os dois são iguais, certo? Como são valores constantes ali. Constantes não, mas parecidos, né? Eles são iguais aqui nesse caso. Então vai ser O de 1 mais O de V mais E log de E mais E log de E. Então a gente pode simplificar isso aqui para O de V mais 2E log de E. A gente pode cortar um, que ele é uma constante. E no final a gente vai ter que o tempo de execução é O log de E, certo? Então, eu vou deixar algum link aqui na descrição com algumas anotações do Notion que eu fiz. Tem uns textos um pouco mais complexos se você quiser se aprofundar. E as referências aqui, eu dou uma saudação especial para o querido professor Álvaro. A gente usou bastante o algoritmo Teoria e Prática do Cormen. Também vou deixar o link aqui embaixo. A gente usou bastante o site Geeks for Geeks, lá tem alguns algoritmos e resoluções bem bacanas. Esse Programis eu acabei conhecendo esses dias e também é bem bacana. E o Abdulbari é um canal no YouTube de um indiano que tem alguns vídeos bem bacanas também. Eu costumo estudar bastante por lá. Então é isso, até a próxima.